Então, muito bom dia a todas e todos. É com imensa satisfação que a gente vai estar fazendo mais um evento sobre uma questão tão importante e que diz respeito à nossa existência e à continuidade da gente neste planeta Terra. Então, neste painel, nosso objetivo é aliar o conhecimento acadêmico de organizações sociais que militam nessa busca de justiça econômica, social e ambiental, e também com a experiência do território, que vai nos ser trazida diretamente aqui pelo Renato, que ele faz parte da organização Justiça nos Trilhos, né? E então vai ser muito importante. Como a gente já está com um pouco de atraso, eu já vou passar, Camila, a palavra para ti de imediato, para nós podermos começar esse painel, porque assim dá tempo de os painelistas poderem conversar e também se a gente conseguir fazer algum diálogo com os participantes. Só ressalto, então, que cada um deles terá em torno de 30 minutos para falar, uma combinação aqui prévia. A Clélia vai falar em espanhol, mas ela não é argentina, então ela vai falar bem mais devagar. Eu acredito que todos vão entender, e qualquer coisa, tanto para fazer alguma tradução, né, a gente pode aqui se ajudar mutuamente. Então, Camila, contigo a palavra. Obrigada por ter aceitado, obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada, Regina. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite do Sindifisco Nacional e a ADS do Maranhão. Então, vamos iniciar aqui com a apresentação, né? Não sei se vocês já colocaram aí os slides. Ok. Bom, então vou falar sobre tributação ambiental, um instrumento transformador do desenvolvimento sustentável. Você pode colocar como uma apresentação de slides, né? Aí. Oi, pode colocar sim. Pronto, já está ok. Bom, então, tributação ambiental, instrumento transformador do desenvolvimento sustentável. Pode passar aí esse primeiro slide. Bom, eu começo com essa frase do Ailton Krenak, né, que é um escritor e líder indígena, que ele diz que a terra pode nos deixar para trás e seguir o seu caminho, né. Para o Krenak, a terra ela é vista como um organismo vivo, e a humanidade, se ela continuar nesse ritmo predatório, vai acabar se tornando uma espécie em extinção, né. Existe uma completa desconexão do ser humano com a terra, né. Então, quando ele diz que a Terra pode nos deixar para trás, seguir o seu caminho, né, ele faz uma associação com as mudanças climáticas, né, e diz que é como se o planeta estivesse com febre, né, esse aumento da temperatura, ele vem como uma reação, né, então por isso que ele diz que a espécie humana pode se tornar aí uma espécie em extinção. Pode passar. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre a tributação ambiental como um instrumento transformador, falar sobre também os fundamentos teóricos, as experiências internacionais, a experiência brasileira e algumas propostas inovadoras. Pode passar. Bom, a introdução, nós temos aí que a tributação ambiental como um instrumento transformador, né? Pode passar esse slide também. Camila, com licença, você pode passar na hora que por você mesmo, tudo bem? Você passa... Isso, é você mesmo. Perfeito? É porque está com vocês, né? Não, a apresentação está no grupo. Desculpa. Você mesmo pode desculpa, passar. Então. Não, sem problema. Muito obrigada. Eu não tinha recebido essa informação.
Então, deixa eu voltar aqui, que aí passou demais. Eu não sei se vocês estão vendo aí o sumário. Sim, Camila. Sim, estamos vendo o sumário, Camila. Agora eu não consigo passar. Vamos ver se Quem passou consegue. foi você? Não. Ó, passou, né? Acho que passou. O slide está lá. É porque a apresentação é pelo próprio Zoom, né? Então, é só ver, a Natália tá no grupo. Mas é porque a Natália que está com a minha apresentação, não sou eu, não. Então é ela que deve estar passando. É ela. Por isso que eu achei que não dava para passar mesmo. Pronto, então, Natália, a gente está aqui na introdução, né? Sim. Aí você pode passar para o próximo slide, que é crescimento, isso, crescimento e meio ambiente, crescimento versus meio ambiente. Bom, então nós temos aqui que, para tratar esse dilema, né, que envolve a busca por crescimento econômico de um lado e a preservação ambiental de outro, os governos, eles têm várias alternativas, né? A gente fala sobre isso porque essa expansão econômica contínua, dessa forma, como nós temos, ela é incompatível com a sustentabilidade, né, das condições ambientais do planeta. Então, nós temos como alternativas, por exemplo, a regulação, né, que são políticas de comando e controle, né, onde nós temos aí o controle direto dos locais que emitem poluentes, e aí nós temos normas, procedimentos, regras, padrões, e algumas penalidades, se for o caso de descumprimentos, né? Nós temos também programas de informação que servem para conscientizar a sociedade, né? Então, são tratados aí nos programas de informação vários temas ambientais, né? Como danos, possíveis danos que podem ocorrer, atitudes preventivas, mercados de produtos ambientais, tecnologias menos agressivas. E aí, nos programas de informação, nós temos a educação ambiental e os selos ambientais. Nas políticas de inovação, nós temos aí formas de estimular o desenvolvimento de tecnologias limpas e eficientes. E aí, tecnologias também que envolvam menos recursos naturais. Na parte de subsídios, né, nós temos aí a internalização da externalidade positiva associada ao consumo de bens e serviços que reduzem a poluição, né? E os tributos ambientais, que é o foco do nosso estudo, né, que seria internalizar os custos ambientais, tendo a ideia do poluidor pagador, né, aquele que polui tem que pagar, e aí nós podemos incluir no preço dos bens e serviços essa externalidade negativa, né, que está associada à produção e ao consumo. Pode passar. Bom, e aí nós temos que a humanidade, ela se encontra em uma encruzilhada civilizacional sem precedentes, né, onde nós temos uma crise climática acelerada, a concentração extrema de riqueza e a desigualdade nas emissões. Nós temos que 1% mais rico emite 175 vezes mais que os 10% mais pobres. Né? Então, a gente tem uma situação em que os países mais pobres, onde nós temos populações mais vulneráveis, eles contribuem menos para essa
Voltei? Sim. Pronto. Não, então, volta lá para o slide que tem... Volta, mais um. Pode voltar. Aí, pronto, eu estava aí. Só um instantinho. Pronto. Então, voltando, né? Então, nós temos uma situação em que os países mais pobres, eles são mais vulneráveis, né? Por conta desses impactos, né? Da poluição, da emissão de gases de efeito estufa dos países mais ricos e das pessoas, né? Mais ricas também, né? E quem sofre mais são os grupos mais vulneráveis, né, que são as pessoas de baixa renda, né, as populações negras, indígenas e as tradicionais, né. Então, combater essa crise climática requer lidar com essa desigualdade, né. Então, nós precisamos de uma transição energética e de uma redução de emissões que tenham como princípio a justiça climática, garantindo aí, com isso, proteção e inclusão dos mais vulneráveis, né? Então, a tributação ambiental, ela vem como um instrumento estratégico de transformação sistêmica, não só para corrigir os custos ambientais, né, mas também para redesenhar a economia para um futuro sustentável e justo. Pode passar. E aí eu vou falar agora sobre alguns fundamentos teóricos. Pode passar esse slide também. Nós temos a externalidade negativa, né, onde nós temos a produção de bens e serviços que geram impacto negativo no meio ambiente, que pode ser traduzido em um custo monetário, só que esse custo ele não é suportado nem pelo vendedor, nem por quem adquire esse bem ou serviço, né, mas é um custo social público, né, e não um custo empresarial privado, né? Então, por exemplo, a degradação, poluição do ar, poluição sonora são situações de externalidade negativa. Pode passar. E aí, para tentar minimizar essa problemática, nós temos o imposto piguviano, onde Pigou, né, um estudioso que em 1920 ele apresentou uma forma de sanar esse problema da externalidade negativa ao impor um tributo sobre o produto ou serviço que obtivesse receita suficiente para fazer frente a esses custos sociais, né? Então, ele busca com isso desincentivar práticas poluentes e financiar medidas corretivas. E aí, ele considera que essa perda causada pela poluição, ela é um custo social. Então, as empresas e os consumidores, eles devem considerar esses danos. Pode passar. E aí, com base nisso, nós temos o tributo ambientalmente relacionado, né, onde nós consideramos o tributo cobrado sobre uma base tributável relacionada ao meio ambiente, né, vários países já aplicam esses tributos. Isso é interessante porque a tributação ambiental, ela considera as diferenças nos custos de controle da poluição entre os agentes, porque nem todo agente tem a mesma condição de controlar, né, os seus níveis de poluição, mesma condição financeira, né, e com relação a produtos também. Então, a tributação ambiental, ela contribui para, considerando essa diferença entre os agentes. Pode passar. E aí, junto com a tributação ambiental, nós temos a reciclagem de receitas, né? Que é o quê? É a substituição dos tributos sobre bens por tributos sobre males, né? Então, aqui nós temos a possibilidade de duplo dividendo com uma melhoria das condições ambientais e uma menor distorção dos tributos sobre a economia,
né? Então, a gente poderia, por exemplo, reduzir o tributo sobre o trabalho e proteger o meio ambiente. Aí, com isso, nós teríamos um benefício duplo. Pode passar. Só que aí, com isso, nós temos um desafio, que é o desafio da regressividade, né? Alguns estudos dizem, né, trazem que a tributação ambiental, ela pode ser regressiva, né? Ela seria regressiva em situações de famílias de baixa renda, que gastam maior proporção em energia e bens intensivos em carbono, e comunidades vulneráveis que têm menos alternativas de consumo, né? Mas essa regressividade, ela vai variar dependendo de contextos nacionais, regionais e locais, né? E aí nós teríamos que estudar os impactos, né, dessa precificação do carbono, né? Nós temos aqui 4 canais de impacto para essa precificação do carbono. O primeiro é o canal de consumo, né, onde teríamos aí um repasse de recursos por conta da utilização, do aumento dos custos em energia e bens e serviços que são intensivos em carbono. Isso afeta o poder de compra das famílias, né, dos agentes. Então, né, mas aí a gente tem que nem todo repasse desses custos, ele vai para os consumidores, porque vai variar entre diferentes setores e contextos de mercado. No caso do canal de renda, né, nós teríamos um efeito sobre os salários, porque iria ter um aumento nos custos, né, de produção em alguns setores que são intensivos em carbono, né, mas poderia haver uma redução em setores de baixo carbono. Teríamos também ainda um impacto na renda de capital, onde nós temos aí uma redução no lucro das empresas, né? Mas os proprietários de capital tendem a ter uma renda mais alta, nós teríamos que ter compensação, chegando a ter uma progressividade. No canal de saúde, nós temos que a precificação do carbono iria reduzir os poluentes, né? E aí, com isso, iríamos reduzir as doenças cardiorrespiratórias e a mortalidade prematura, afetando principalmente as populações de baixa renda e as minorias étnicas. E na situação de reciclagem de receita, nesse canal de reciclagem de receita, poderíamos ter uma transferência de dinheiro para domicílios e assistência direcionada aí a trabalhadores que estão particularmente afetados, né, por essa situação. Então, aqui nesse quadro, nós temos os mecanismos de compensação, né, as transferências universais, com dividendos de carbono, né, onde o governo ele pode aplicar uma taxa, e aí a receita arrecadada ela pode ser devolvida às famílias como se fosse um dividendo, né, e aí nós teríamos a neutralidade em termos fiscais. Isso foi já testado em outros países. As transferências direcionadas, né, que seria para domicílios de baixa renda. A redução de impostos, né, nós poderíamos ter a redução de outros impostos, como o imposto de trabalho, renda e consumo, e aí com isso conseguir a neutralidade de receita também. O investimento público, né, o governo investindo aí em infraestrutura de baixo carbono, e abordagens híbridas, né, que seria uma combinação de mecanismos, né. A lição fundamental que a gente tira aqui é que a regressividade, ela não é um destino inerente da tributação ambiental, mas o resultado de escolhas políticas, né. Então, nós temos que, as políticas, elas devem priorizar canais, né, com baixo impacto de curto prazo e baixa incerteza, né? Também investir em monitoramento e avaliação, fornecer apoio a grupos específicos, né, que são particularmente afetados, e reconhecer que não é uma discussão entre progressividade e regressividade. Isso é insuficiente em termos para ser utilizado como critério de avaliação, porque como nós vimos aqui, podemos ter vários impactos, né? Pode passar.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre a experiência internacional, né? Nós temos experiência, pode passar o slide, aí vocês estão vendo o mapa, né? Onde nós temos experiências na Europa, América do Norte, América Latina e Ásia. Pode passar. Alguns casos de sucesso, né? Nós temos o imposto de carbono na Suécia, né? Com redução de 27% nas emissões, com crescimento de 80% no PIB. Costa Rica, um aumento o imposto trouxe um aumento da cobertura florestal de 21% para 52%. Na Colômbia Britânica, no Canadá, o imposto sobre carbono, com neutralidade de receita, né, trouxe uma redução de 5% a 15% nas emissões per capita. Na Áustria, nós tivemos o bônus climático, onde houve uma alta aceitação pública. Na China, né, onde nós tivemos impostos também sobre proteção ambiental, a experiência chinesa ela é crucial para a ação climática global. Pode passar. Ainda na Europa, nós tivemos outras experiências. A Finlândia, né, com tributos sobre carbono nos combustíveis fósseis. A Dinamarca trouxe o duplo dividendo, né, com uma redução na alíquota marginal sobre a renda. E aí, a criação de tributos sobre combustíveis fósseis, eletricidade, resíduos sólidos e outros. A Alemanha, nós tivemos aí o aumento da tributação também sobre combustíveis para transporte e aquecimento. E no Reino Unido, um tributo sobre despejo de resíduos em aterro, né, onde nós temos o encargo sobre o uso comercial e industrial de energia, né? E também um tributo sobre agregados minerais, né? Reino Unido trouxe aí essas 3 situações. Pode passar. Nos Estados Unidos, foram criados impostos federais sobre petróleo, produtos químicos perigosos e substâncias que causam danos à camada de ozônio. Pode passar. Na América Latina, nós temos o caso da Argentina, com um imposto sobre automóveis, motocicletas, embarcações e aeronaves desportivas, e o imposto sobre carbono em 2017. Na Bolívia, nós temos uma alíquota para mineração. Chile, México e Colômbia, também impostos sobre carbono. Pode passar. Então, dessas experiências internacionais, né, nós temos algumas lições transversais. Né? Nós não temos um modelo único que funcione para todos os países, né? Então nós temos que adaptar de acordo com o contexto político, econômico, institucional e social. Né? Então nós temos aí a necessidade de um gradualismo, né, com alíquotas crescentes, né, sempre para evitar choques, né, e construir uma aceitação nacional, e também sem deixar de comunicar os benefícios, né, desse imposto. A transparência sobre o uso de receitas também é essencial, né, e os mecanismos de compensação são pré-requisito político. Né, como é que vai ser devolvido, né, esse valor? Como é que nós podemos reduzir com outros impostos, né, ou investir em serviços ambientais, né? Nós temos exemplo aí de pagamentos por serviços ambientais, que já tem até situações de sucesso aqui no Brasil. Pode passar. Bom, aí a gente vai falar sobre a experiência brasileira. Pode passar esse slide também. Aqui a gente vai falar sobre o ICMS ecológico, que foi implementado em 16 estados desde 1991. Paraná foi o pioneiro. A reforma tributária, com imposto seletivo. O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, foi com implementação até 2029, 2030. E o IPTU verde, né, com descontos municipais para práticas sustentáveis. Pode passar. Então, primeiro, começando aqui com o ICMS ecológico, né, foi pioneiro na tributação ambiental brasileira, né, ele redistribui parte da receita do ICMS estadual com base em critérios ambientais, né, então os estados, eles podem usar como critérios
as unidades de conservação, a área de preservação permanente, reservas legais, a parte de gestão de resíduos sólidos também, né, saneamento. Como resultado, nós tivemos um aumento de 603% em investimentos ambientais municipais, né, isso foi mostrado aí no caso do Rio de Janeiro, e uma limitação é que não tributa diretamente atividades poluidoras, né, apenas redistribui receita existente. Então, aqui nesse gráfico do lado, a gente pode ver os municípios que foram beneficiados, né, e a quantidade de municípios que foram beneficiados e as áreas protegidas, né. Então, o impacto maior foi no aumento das áreas protegidas. Pode passar. E aí nós temos a reforma tributária sustentável, né, em 2023 a 2025, nós temos aí essa discussão da reforma tributária. Ela é uma janela de oportunidade histórica para integrar a sustentabilidade no sistema fiscal brasileiro. Nós temos o imposto seletivo, que tem potencial para incorporar critérios ambientais, né? Além de critérios como relacionados à saúde, nós também podemos incorporar os critérios ambientais, principalmente em produtos como combustíveis fósseis, produtos geradores de gases de efeito estufa, e aí no caso de saúde, as bebidas alcoólicas, tabacos ultraprocessados. Nós temos também na reforma incentivos para a economia circular, com créditos para empresas que compram materiais recicláveis, e nós temos o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, onde o governo ele vai definir um teto de emissões, distribui ou leiloa essas cotas, né, de emissões, e as empresas podem usar ou negociar no mercado, né. Então, quem reduz mais, vende, e quem não atinge as metas, compra as cotas. Então, aqui do lado nós temos o cronograma da reforma, né, e a implementação completa do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões até o ano de 2029. Pode passar. No governo federal, nós temos como vigentes, né, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CID Combustíveis, sobre importação e comercialização de combustíveis, o imposto territorial rural, com isenções para áreas de preservação permanente, reserva legal, servidão ambiental, entre outras. O imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI ecológico, né, que ele apresenta alíquotas seletivas por conta da essencialidade ambiental ou do percentual de matéria-prima reciclada, que é utilizada na fabricação dos produtos. Pode passar. A nível de estados e municípios, nós temos a nível estadual o ICMS ecológico, e além dele o IPVA verde, com diferenciação de alíquotas em função das características dos veículos. E nos municípios nós temos o IPTU verde, né, onde comércios e residências que adotam práticas sustentáveis, né, podem ter uma redução, né, de entre 5% e 20%, né, então aqueles comércio ou residência que, por exemplo, instala painéis solares, adota sistemas de captação de água da chuva, telhados verdes, eles podem ter essa redução. E o ISS, que tem sido utilizado para ofertar incentivos às empresas que investam em questões ambientais e serviços de ecoturismo. Pode passar. Aí agora algumas propostas inovadoras, né? Diante de várias pesquisas, né, que foram feitas, a gente traz aqui algumas fronteiras da tributação ambiental. Pode passar. A gente tem aqui a situação da tributação para a economia circular, onde tem esse tax shift radical, né, que seria um deslocamento tributário, né, ou seja, reduzir os impostos sobre trabalho e aumentar sobre recursos naturais e energia. Aí aqui do lado a gente tem o que seria uma projeção aí do que pode acontecer com esse deslocamento, né, onde nós temos o imposto sobre trabalho, esse vermelho, que é um pouquinho maior a quantidade, né, e aí você, com essa sugestão,
Com esse deslocamento, né, a gente reduziria essa quantidade do imposto sobre trabalho para aumentar, por exemplo, o imposto sobre recursos naturais e imposto sobre poluição, né? Aí a gente tem também a situação do IVA e do ICMS circular, que seriam alíquotas diferenciadas por durabilidade e reciclabilidade. A gente tem também a tributação de emissões de luxo, né, que seria um imposto sobre jatos privados, né? Por exemplo, aqui a gente tem a situação de que 13.500 jatos nos Estados Unidos emitem tanto quanto 50 milhões de carros, né? E uma taxa de carbono pela riqueza, né, que seria tributar a riqueza com alíquota diferenciada por conta da intensidade de carbono dos ativos. E tudo isso alinhado à justiça climática global, né? Seria a proposta de um imposto mínimo global diferenciado, né? Porque a gente tem que pensar que a poluição que é gerada no Brasil, ela tem um impacto em outros países, né? Em outros lugares. Então, ela atravessa as fronteiras. Então, um imposto mínimo global diferenciado traria essa justiça climática global. Com um valor aí entre 30% a 35% para combustíveis fósseis, contra 15% para uma tecnologia limpa. Pode passar. E aí a gente tem os princípios para uma tributação transformadora, né? O primeiro seria a integração sistêmica, onde parte da arquitetura fiscal mais ampla, aqui nós teríamos uma combinação de impostos, e não seria somente adicionar impostos, né? Tem que ser tratado de forma sistêmica, né, entre vários setores. A justiça como pré-requisito, né, a justiça social, ambiental e climática, né, são objetivos intrínsecos. Uma progressividade radical, com foco nos superemissores, uma coordenação global, onde nós teremos aí a soberania tributária coletiva, a transparência, né, mostrando uma vinculação clara de receitas, um gradualismo adaptativo com alíquotas crescentes e com monitoramento, uma diferenciação contextual, né, ou seja, teremos que adaptar as diferentes realidades locais, uma multiplicidade de instrumentos, né, ou seja, um conjunto de políticas públicas, não apenas a política fiscal, o foco em regeneração, não apenas para reduzir danos, né, mas também para pensar na regeneração dos recursos para gerações futuras, a tecnologia como habilitadora, né, onde nós teríamos aí transparência e eficiência usando as tecnologias atuais. Então, nós temos que a tributação ela é fundamentalmente expressão de valores coletivos. O que escolhemos tributar e o que escolhemos não tributar revela o que valorizamos como sociedade. Pode passar. Então, conclusão aqui, só para a gente fechar o que foi colocado. A tributação, ela é um instrumento transformador, né? Com essas experiências que nós vimos, nós comprovamos que ela é eficaz e é viável. A regressividade não é um destino, mas o resultado das escolhas políticas. O Brasil ele tem uma grande janela de oportunidade histórica aí com a reforma tributária. As propostas inovadoras, elas podem integrar a justiça social, ambiental e climática, e a tributação, ela expressa valores coletivos e visão de futuro. E aí eu fecho com a mensagem do Krenak, né, como eu abri: enquanto houver vontade de caminhar, haverá estrada aberta adiante. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. Pode passar. Aí, eu apresentei esse trabalho, eu fiz esse trabalho, você pode passar também para o último slide, por favor. Eu fiz esse trabalho com o Matheus Viana, que é graduando, um aluno da graduação em Ciências Ambientais aqui da Universidade Federal, e eu agradeço as contribuições dele, e agradeço também a todos pela atenção. Obrigada.
Muito obrigada, Camila, por essa excelente exposição. Já pedindo desculpas aqui pelas nossas falhas técnicas, um pouco de atrapalhação aí no início. Mas, então, a gente, considerando aquilo que foi exposto pelo Isaac e pelo Gabriel, né, que dá a ideia, assim, de que nós podemos juntar o que tem de experiências internacionais, o que tem de conhecimento acumulado, para que a gente possa efetivamente fazer aquilo que é mais, digamos assim, que serve mais ao nosso país. Então, e também que nós verificamos que os tributos, eles são um instrumento, e são instrumentos muito potentes para a gente conseguir melhorar a nossa situação econômica, social e, inclusive, ambiental. E, nessa perspectiva, então, eu vou passar a palavra para a Clélia. Ela é a nossa convidada especial. Como ela mesma disse, ela é orgulhosa de ser equatoriana, latino-americana, e ela vai nos comentar um pouquinho dessa questão, os desafios que a gente tem para enfrentar em relação à regressividade tributária, para a gente conseguir fazer justiça econômica e social, e também dentro de uma perspectiva do que está acontecendo ao nosso redor. Posso falar? A Clélia tem uma apresentação também. Antes, então, de colocar a apresentação da Clélia, eu queria te agradecer, Camila, que eu sei que as dificuldades, né, era para você estar aqui e houve problemas de saúde, e com o filho a gente tem que fazer um esforço redobrado. Então, eu queria te agradecer a disponibilidade para estar aqui, mesmo que virtual, com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Então, aqui temos umas questões operacionais. Renato, eu vou passar a palavra para ti. O Renato é uma pessoa excepcional aqui na comunidade. Ele, não só na comunidade também, mas a nível internacional, ele é um militante, ele é um batalhador incansável nessa questão da justiça econômica e social, e ele tem uma visão muito importante, que é a visão do território, né? Aquilo que as comunidades nos dizem, aqueles sinais que elas nos mandam. Então, o Renato é uma pessoa que pode interpretar muito bem para a gente. Renato, contigo. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Que prazer estar aqui, que honra estar aqui nessa mesa com a Maria Regina. Muito obrigado pelo convite, a Cleila e a Camila. Eu gostei muito dos propósitos, né, que foram redigidos como programação para esse painel, mas fiquei ainda mais animado depois de algumas falas aqui, porque talvez a minha fala vai ser muito política, militante, um pouco técnica, porque venho do ativismo social, então vai ser diferente, pode ser até entendida como uma provocação, mas acho que precisamos ser provocados também, né? Eu peço licença para seguir as minhas anotações aqui, porque senão eu vou me perder com certeza, e também para não demorar mais do que o tempo que já está sendo reduzido aqui. Bom, eu até 2 semanas atrás era coordenador administrativo da Justiça nos Trilhos. Hoje faço parte da equipe, não mais da coordenação dela, mas e estou aqui não como especialista em qualquer coisa, mas como disse, como um militante, um defensor de direitos humanos, com bastante anos de experiência nisso, né, em várias cidades do Brasil. Eu sou italiano, falo dessa forma por causa disso, né? Estou, porém, no Brasil há mais de 30 anos, me sinto mais brasileiro que italiano hoje,
com muito orgulho também. Eu trago aqui a experiência da minha organização de trabalhar no território em direto contato com as pessoas, com as famílias, as comunidades, que sofrem na pele os efeitos de empreendimentos que vêm aos seus territórios com a roupagem oficial de projetos de desenvolvimento. Trago também alguns dados e informações de estudos que fizemos e que temos realizado sobre evasão fiscal das mineradoras. A minha intenção aqui é destacar as contradições entre o discurso verde da sustentabilidade e os processos reais aos quais assistimos cotidianamente, como os conceitos bonitos de desenvolvimento sustentável, justiça social, justiça ambiental, justiça climática, podem aparecer palavras vazias, dependendo do ponto de vista e do lado que você está. A Justiça nos Trilhos, ela é uma organização nascida aqui no Maranhão há quase 18 anos, em torno da luta da comunidade de Piquiá de Baixo, no município de Açailândia, contra a contaminação ambiental do complexo siderúrgico que processa o minério trazido pela Vale no trem que vem da região do Carajás, no sudeste do Pará, até aqui em São Luís, né? A partir daí, assumiu a Justiça nos Trilhos o apoio às comunidades impactadas pela estrada de ferro do Carajás. São mais de 100 comunidades ao longo desses 600 quilômetros de Açailândia até aqui em São Luís, no estado do Maranhão, né? Tem outros tantos quilômetros lá no Pará também. A Justiça nos Trilhos atua, né, em vários eixos, fortalecimento comunitário, que é o trabalho de base, particularmente de formação com jovens, comunicação, assessoria jurídica, alternativas econômicas, sobretudo experiências de agroecologia e incidência política. Tenho a honra de ter 3 colegas de trabalho da minha equipe aqui presentes, viu, que vieram participar conosco. Como falei, né, o nome da Justiça nos Trilhos é ligado à luta de Piquiá de Baixo, uma luta que se tornou símbolo de transformação e de justiça, com o reassentamento coletivo de 312 famílias no novo bairro de Piquiá da Conquista, que foi realizado no ano passado, em outubro, depois de quase 20 anos de luta. A Justiça nos Trilhos coordena hoje também uma coalizão de organizações que se opõem ao projeto GPM, Grão-Pará-Maranhão, que prevê a construção de uma nova ferrovia e de um novo porto aqui no norte do estado, envolvendo interesses portugueses e alemães. Se opõe abertamente ao projeto, pelo menos nas condições previstas, de falta de consulta às comunidades, de minimizar os impactos sociais e ambientais do projeto. Por meio dos esforços desta frente, se conseguiu frear a promessa de grandes investimentos da parte do governo alemão. O projeto impactaria drasticamente em diversas comunidades tradicionais da região. Em outras frentes, estamos envolvidos na campanha para que o governo brasileiro crie a reforma natural extrativista Resex Tauá-Mirim, aqui na minha camisa, que fica aqui na região, na zona rural de São Luís, para proteger 12 comunidades da expansão do maior complexo industrial do estado, aqui na ilha, né? É vital para a sobrevivência dessas comunidades, que a floresta e seus modos de vida sejam preservados. Vocês que vieram de fora para esta capital devem ter notado a fila de navios no horizonte do mar, aqui em São Luís, né? Acho que é para lá, não sei, mas você olha o mar lá, né? E vê os navios enfileirados. Né, quando você olha para a abertura das baías que formam a ilha de São Luís. São os navios cargueiros na espera de poder entrar nos portos, né, da área de Itaquibacanga para serem carregados.
Considero isso algo emblemático do saque cotidiano dos recursos naturais e agrícolas que deixam o país quase totalmente sem valor agregado para a economia nacional, as tais de commodities, né? Para abastecer o mercado global. Exportação que beneficia a balança comercial, né? Sabemos, é importante e tal, mas empobrece o país e seu povo, os territórios e as comunidades. Esses navios enfileirados são um símbolo do Maranhão como território de sacrifício. O Maranhão vive hoje processos intensos e acelerados de agressão aos territórios, às comunidades originárias e tradicionais e ao ambiente, à natureza, sobretudo pela expansão da infraestrutura industrial ligada à mineração e ao agronegócio e pela ocupação do solo, pelo monocultivo predatório da soja, do milho e do eucalipto. Processos esses, por um lado, sem freios, graças ao apoio do Estado e ao afrouxamento das leis ambientais e das regras de fiscalização. E, por outro lado, processos com incentivos, pois a mineração e o agro gozam de grandes incentivos fiscais. Nesse território de sacrifício, a área Itaquibacanga, aqui na ilha, com o seu complexo industrial e portuário, e a zona rural da capital se destacam por serem uma das regiões mais poluídas do Brasil. Em contraste, com sua importância para a economia nacional, o Estado do Maranhão disputa com a Lagoa, ano após ano, o último lugar no Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. A JNT tem trabalhado, Justiça nos Trilhos, né? Tem trabalhado desde o início o tema dos impactos socioambientais da mineração e, mais recentemente, diante do impressionante avanço do monocultivo da soja e do eucalipto no Estado, os impactos do agronegócio. Aos poucos, surgiu a necessidade de se debruçar também sobre os aspectos fiscais e tributários da mineração. E isso começou com o interesse pela CEFEM, a compensação financeira pela exploração minerária. Vocês bem conhecem, né? De como esses recursos não chegavam às comunidades e não chegam às comunidades diretamente afetadas pela logística da mineração. Ficou evidente que os aspectos fiscais se somam e agravam os aspectos físicos nas comunidades. De um lado, os efeitos negativos que chegam às comunidades, do outro, os recursos e as políticas públicas que não chegam, por conta do sistema tributário, dos incentivos fiscais e das mil manobras das empresas para reduzirem a base de tributação e evadir os impostos devidos. Então, recentemente desenvolvemos 2 pesquisas nesse entendimento, né? A primeira, em 2022, que se chama Manobras Fiscais e Mineração, né? Só que ela não foi impressa, está só digital. Vi no site da Justiça dos Trilhos, você vai encontrar isso aí. Manobras Fiscais e Mineração, o que fica para as comunidades? Em 2023, ano depois, publicamos o Paraíso Fiscal da Vale e seus efeitos nos municípios minerados, preços de transferência, CEFEM e a Vale S.A. Segundo essas pesquisas, as grandes empresas de mineração de ferro nos estados do Pará e do Maranhão, sendo que a campeã de longe é a multinacional Vale S.A., gozam de ótimo relacionamento com o poder público para negociar, e postergar indefinitivamente grandes dívidas, gozam de isenções legais para a exportação do minério, aplicam o chamado planejamento tributário para distribuir lucros e dividendos e pagar menos tributos do que deveriam. Para tanto, utilizam diversas manobras fiscais, sendo elas algumas lícitas e outras ilícitas. A Vale S.A., que é a segunda maior exploradora de ferro do mundo, teve apenas no primeiro semestre de 2021 70 bilhões de lucro. E olha que estávamos na pandemia, né? O maior da história até então.
Enquanto isso, em 2022, ela tinha dívida com o governo brasileiro de mais de 41 bilhões. Daí a Vale, como as grandes empresas em geral, se aproveitam da legislação tributária e apostam no caos jurídico para não pagar o que devem e conseguirem abatimentos generosos. As empresas de mineração e do agro recebem as maiores isenções fiscais. O primeiro grande benefício, vale lembrar, é obtido por meio da Lei Candir, de 1999. Alguém lembrou aqui, né, presidente, o tempo do neoliberalismo. A Lei Candir, que isenta produtos primários do pagamento de ICMS quando exportados, gerando expressivas perdas fiscais para os estados. No contexto da Amazônia legal, existem ainda mais isenções. A Lei Candir é uma lei escandalosa que causa perdas fantásticas de arrecadação para os estados e para a nação brasileira. Para além desses benefícios, as grandes mineradoras usam estratégias para subfaturar exportações e superfaturar importações, reduzindo assim o lucro tributável e, portanto, a base de cálculo dos impostos. No caso da mineração, isso tem consequências diretas nos valores da CEFEM, que deveriam chegar aos municípios. A exportação, com o preço inferior ao praticado no mercado, implica uma transferência implícita de dinheiro ao exterior e uma redução do lucro tributável no território nacional, onde a renda é gerada. Se trata do mecanismo chamado de transferência de preço. Aqui estou ensinando a quem já sabe, né? Transferência de preço ou preços de transferência, depende, né? Uma empresa exporta para uma subsidiária de forma subfaturada, muitas vezes num paraíso fiscal, e essa subsidiária vende o produto ao destino real com o preço correto de mercado. As empresas realizam essas transações por meio de subsidiárias em paraísos fiscais, que intermediam as transações sem nunca importarem o minério de fato. Por esse mecanismo, no período de 2017 a 2020, nosso estudo demonstrou que, enquanto a China é o principal destino do ferro brasileiro, a Suíça foi responsável por 88,9% das aquisições do minério de ferro. Interessante, né? É a tal de triangulações das exportações. A Suíça é considerada paraíso fiscal e a subsidiária da Vale na Suíça é a Vale International. Estimamos uma perda de arrecadação de 5 bilhões e 73 milhões no período entre 2017 e 2020, correspondendo, em média, a 1,2 bilhões por ano. Esse é um ponto crucial do nosso primeiro estudo, né? A perda de arrecadação para o Brasil, por causa dessas manobras. No mesmo período, a perda de arrecadação tributária no estado do Pará foi de 2,3 bilhões e em Minas Gerais foi de 1,8 bilhão. Né? São os dois estados onde tem mais mineração de ferro no Brasil. Alguns dados interessantes sobre o estado vizinho do Pará, bem interessante, desde 2019 o Pará ocupa a posição de principal estado minerador do Brasil, né, superando Minas Gerais. Isso depois das tragédias de Mariana e Brumadinho. Né. Contudo, apesar dos números voltuosos, a mineração falha em gerar empregos e dar retorno para a sociedade. De 2020 a 2022, o valor da produção mineral no estado do Pará cresceu 18 vezes. Né? A participação do Pará na mineração nacional dobrou, passando de 23% para 47%. O peso da mineração no PIB do estado triplicou, passando de 4,5% para 13,5%. Nesse duas décadas. Né?
Em contraste com isso, os empregos diretos na mineração passaram tão somente de 1,6 para 1,9 do total dos empregos. Né? E o peso da tributação, considerando ICMS, CEFEM e outros, sobre o valor de produção, da produção mineral, passou apenas de 2,4% para 3,5%. Essas são umas comparações de como não há retorno para a sociedade. A Vale S.A. respondeu que os recursos da CEFEM, né, foi questionada, foi perguntada, ela respondeu que os recursos da CEFEM são recolhidos de acordo com a lei. A Vale sempre respeita a lei. E que cabe à Agência Nacional de Mineração exercer a fiscalização sobre a arrecadação e a distribuição dos recursos. Porém, sabemos que a ANM esteve bastante tempo sem capacidade de fiscalização e que o valor da CEFEM é calculado em cima do lucro declarado das mineradoras, pelas mineradoras. E a ANM não tem a capacidade de verificar isso. O segundo estudo produziu dados muito parecidos, porém, destacando que as manobras fiscais das mineradoras, em particular a Vale, geram sérios danos aos municípios onde ocorre a mineração, a saber, aumento das desigualdades e, por mais contraditório que possa parecer, o empobrecimento da população. Típico isto, né, de situações nas quais a mineração é predominante na estrutura produtiva daquele lugar. Isso coloca em xeque o discurso do desenvolvimento socioeconômico que justifica os investimentos e os subsídios públicos à mineração. Por esse estudo, o subfaturamento das exportações de minério de ferro ocasionou a saída indevida de 39,1 bilhões de dólares entre 2009 e 2015, uma perda média de mais de 5,6 bilhões de dólares por ano ao Brasil, né? No caso da mineração brasileira, tal mecanismo diminui o montante pago em CEFEM, considerando que ela é calculada tendo como base a receita bruta, que com os preços de transferência é diminuída. Desta forma, para o mesmo período foi calculada uma perda de arrecadação tributária de 12,4 bilhões de dólares, sendo 3 bilhões de reais só em CEFEM. Isso é dinheiro que não chega ao Estado, não chega ao município minerado ou município impactado pela infraestrutura da mineração. Apenas a Vale S.A. teria causado a perda total de 1,8 bilhões em CEFEM. Sem essas manobras fiscais, os municípios teriam receitas maiores de CEFEM, possibilitando fornecer melhores serviços públicos e criar iniciativas de diversificação da economia local, que é o intuito da lei da CEFEM de 2017. Né? Criar alternativas econômicas, porque o minério é finito, um dia vai acabar, como foi colocado, né, aqui. É só uma vez, depois tem mais. Além de poderem atenuar os danos gerados pelas mineradoras e a dependência da mineração. O recolhimento de CEFEM é realizado a partir dos dados informados pela mineradora acerca do valor de suas operações. A Agência Nacional de Mineração carece de estrutura para fiscalizar a arrecadação de CEFEM. Sem a verificação das informações autodeclaratórias das empresas mineradoras, prevalece a tendência de maximizar as deduções e minimizar o faturamento, reduzindo assim o valor da CEFEM a ser pago. É preciso ressaltar a pequena percentual devida de CEFEM na legislação brasileira, que atinge o teto de 3,5% do faturamento sobre o ferro. É a maior alíquota, o ferro é a maior alíquota. Os outros minerais é menor ainda. Taxas de royalties ligadas à mineração são muito mais altas em outros países, como a Austrália, 7,5%, ou Canadá, 14%. Por que o Brasil, né, tem que cobrar tão pouco?
O estudo estimou que o valor da CEFEM, que a Vale deixa de pagar para um município só de Parauapebas, né, lá no Pará, equivale a 3.251 ambulâncias que poderiam ser compradas. E em Canaã do Carajás, onde está, né, o grande complexo, né, as minas da Vale, 830 ambulâncias. Por outros levantamentos feitos em volta da CEFEM, nos municípios, sabemos que os recursos que chegam são prevalentemente usados para o custeio da máquina pública, em obras eleitoreiras dos gestores, muito pouco beneficiando as comunidades mais impactadas pela mineração. Muitas vezes, as receitas da CEFEM nos municípios servem para mitigar os danos criados pelas próprias empresas mineradoras, né? Como a escassez de água, a deterioração de ruas e estradas, etc. Então, é um círculo vicioso, né? Outro dado importante, informação, isso aqui é outra coisa, mas uma informação que recebemos ontem, né? Segundo um relatório a ser publicado pelo Tax Justice Network, o Brasil está entre os 10 primeiros países do mundo por perdas em impostos devidos a fluxos financeiros ilícitos, né? Agora eu queria... Tem ainda algum minuto? Tem alguns minutinhos ainda? Pouquinho tem. Pouquinho. Ok. Queria aproveitar para partilhar alguma coisa a respeito do agronegócio também, que segue a mesma lógica da grande mineração. Uma reportagem, eu faço através de 3 notícias, né, que apareceram recentemente nos jornais, né? No dia 11 de junho, tinha a notícia que o governo deixa de receber 158 bilhões de reais por ano em impostos federais do agronegócio, o que equivale ao orçamento do Bolsa Família e beneficia principalmente multinacionais que lucram com a exportação. Posso passar o link depois. As informações foram prestadas pelas próprias empresas e divulgadas pela Receita Federal. É afirmado pela reportagem que esses dados são preocupantes porque refletem a injustiça do sistema tributário contemporâneo. E aí são, o artigo tem as 10 maiores companhias, né, multinacionais do agro que atuam no Brasil. Singenta, JBS, Cargill, Fertibar, Yara, Bunge, BASF, Bayer, né? Hoje, a agropecuária é o principal vetor de desmatamento e é responsável no Brasil por 28% das emissões de gases que provocam o aumento da temperatura da terra. O Brasil é o país que usa a maior quantidade de agrotóxicos por hectare plantado. A questão da pulverização aérea de agrotóxicos é um tema gravíssimo. Verdadeira guerra química em cima dos pequenos produtores rurais da reforma agrária, forçados a deixarem suas terras para os sojeiros. Isso a gente vê todos os dias. Nós todos estamos sendo envenenados, viu? Com a comida na nossa mesa, na água que bebemos, porque a água do Brasil está sendo envenenada, os rios, os lagos, né, pelo agro e pela mineração. A bancada do agro tem liderado o arquivamento ou a derrubada de propostas do governo para cortar benefícios tributários e aumentar impostos dos mais ricos e das aplicações financeiras. O último exemplo, né, sabemos, na semana retrasada, quando foi deixada caducar a medida provisória do governo que tentava fazer justiça fiscal, tributando os setores que não pagam ou pagam menos impostos do que deveriam, mesmo que os títulos do agro já tivessem sido retirados da proposta, não foi? É bom lembrar que benefícios e isenções fiscais são classificadas tecnicamente pelo governo como gastos tributários. Isso significa que o buraco que elas abrem nas contas públicas é bancado por todos nós, os cidadãos. A segunda notícia é a seguinte:
do 16 de agosto. Dívida recorde do agro abala Banco do Brasil. Já pensou? O Banco do Brasil, principal financiador do agronegócio no país, registrou 12,73 bilhões em atrasos de mais de 90 dias no pagamento do setor do agro. Devendo na praça, o agro vem recorrendo cada vez mais à indústria das recuperações judiciais. Recuperações judiciais fabricadas e fraudulentas. Não sou eu que digo, né? Estava lá no jornal. A terceira notícia é de ontem. Lobby do agro está por trás de 89 emendas da reforma tributária. Os lobistas escrevendo as leis do Brasil. As propostas tentaram, muitas vezes, com sucesso, retirar tributos do setor. Bom, para chegar ao fim da minha fala, gostaria de dizer o seguinte: desenvolvimento sustentável, justiça social, ambiental e climática estão no tema desse seminário fantástico, né? Muito bom, e desta mesa. Conceitos maravilhosos, mas como estamos vendo, as práticas são completamente opostas. Temos um exemplo claríssimo esta semana: a liberação da perfuração do petróleo, para petróleo na foz do rio Amazonas. O discurso da sustentabilidade do verde, da parte do mundo dos negócios, do mercado, e boa parte do setor público, infelizmente, representa a maior manipulação da opinião pública. Eu acho talvez o maior engodo de todos os tempos, gente. A ONU declarou ontem que a meta climática de 1,5 graus centígrados no aquecimento global, prevista nos Acordos de Paris, não será alcançada. O discurso verde serve ao modelo hegemônico capitalista, diante da maior crise da sua história, para maquiar suas práticas exploratórias, depredatórias e concentradoras de riqueza. O capitalismo não está mudando, gente. Um discurso ideológico que serve para manter essencialmente inalteradas as relações de poder e distribuição das riquezas, localmente e globalmente. Não há sinais de que se quer outro modelo de desenvolvimento. Não se fala em decrescimento, desinvestimento, redução dos padrões de consumo, ou se fala muito pouco. Ficamos satisfeitos com a redução das taxas de desmatamento, quando deveríamos ter desmatamento zero, quando deveríamos buscar taxas de aumento de reflorestação. Desenvolvimento sustentável, justiça social, ambiental e climática possuem conotações radicalmente diferentes quando vistos do lado dos territórios e das populações impactadas, em oposição à perspectiva do mercado e, infelizmente, também de grande parte dos órgãos do poder público. Uma das condições para se ter justiça social, ambiental e climática é realizar uma verdadeira justiça fiscal. É uma condição indispensável. Acho que pode ser o cerne, né, desse tão importante seminário aqui de vocês, auditores. A desregulação, afrouxamento de leis ambientais, isenções fiscais generalizadas não combinam com justiça, nem social, nem ambiental, nem climática, nem fiscal, e devemos acrescentar, nem de gênero e nem racial. Estou terminando, viu, gente? As mudanças climáticas... Não. Retomando aqui, vou cortar um pedacinho aqui. Retomando a imagem dos navios lá no horizonte do Mar de São Luís, depois vocês vão lá olhar melhor, né? Se o Maranhão é território de sacrifícios, com seus corredores de sacrifício, né, como o chama o pesquisador Bruno Malheiros, quem é sacrificado é seu povo, que continua no subdesenvolvimento, que frequenta os últimos graus dos indicadores sociais do país, e dentro dele, dentro, né, desse povo, particularmente as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, alagadas, dos alagados, né,
das quebradeiras de coco, pescadores e tantas outras, que vivem no território, protegem o território, tiram seu sustento do território, elas sim, de forma verdadeiramente sustentável, e não sobrevivem sem o território. Que bom que estamos fazendo essa pré-cópia aqui em São Luís, né, do mundo tributário, né? Estamos preparando nossas mentes e nossas forças para ir a Belém com uma visão crítica do que está acontecendo. Nós, organizações da sociedade civil, que defendemos os direitos humanos e da natureza, estaremos lá gritando sobre os pontos de não retorno, sobre a ilusão das falsas ilusões para a crise climática. Falsas ilusões, né? Me soa tão estranho dizer que um quilo de carbono lá no ar corresponde a dinheiro na mão de alguém. É difícil de engolir, né? É difícil que isso seja uma solução, gente. Sobre a ilusão das falsas soluções para a crise climática, a lentidão dos países ricos em investir para reverter os efeitos do aquecimento global. Levaremos também nossas propostas para um modelo totalmente diferente de desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Renato, por essas palavras tão profundas e tão políticas e, ao mesmo tempo, tão bonitas, por um lado, e preocupantes, por outro, né? Que nós temos um desafio que é conseguir, se é que isso é possível, colocar o desenvolvimento social, que ele seja de fato um desenvolvimento social que não deixe ninguém para trás, muito menos a terra, muito menos os territórios. E aí isso nos lembra também do papel importante que a gente tem, nós como auditores que trabalhamos na Receita Federal, que trabalhamos no serviço público para construir, tentar construir, para dar a nossa contribuição para um país melhor. Nós não podemos ficar isolados, né, do território. Então, a tua fala é muito oportuna aqui e nos traz essa visão da comunidade que é importante, ao mesmo tempo em que nós não podemos ter a academia fechada dentro dos seus muros, e por isso aí eu destaco também, mais uma vez, o trabalho do observatório, que, como a gente viu, já colocou aqui a questão de que, olha, ou melhor, não é muito adequado a gente tratar de mercado de carbono. Era melhor outra alternativa. Mas já foi criado pelo governo uma nova secretaria de... Agora não lembro o nome... Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono, e a nova coordenadora da secretaria já colocou que o Brasil tem muito potencial para liderar esse mercado de carbono. Ou seja, nós vamos ter que pegar o nosso estudo, botar embaixo do braço e fazer o caminho lá pelos ministérios, pelas secretarias, para poder colocar a nossa opinião, que a gente sabe que é difícil, né, Renata? A gente luta, faz um trabalho intensivo, mas é um trabalho que leva tempo mesmo. Então, a realidade na América Latina não é muito diferente, né, do Brasil, e eu acho que a Clélia pode nos ajudar também nessa compreensão. Só retomando, eu não me lembro se eu falei, a Clélia é integrante da Rede Latino-Americana por Justiça Econômica e Social, que é conhecida como Latindá. Alô? Muito obrigada, Regina, a Cindy Fisco, e a todas e todos que estão acá. Eu vou falar em espanhol. Mi propuesta para esta conversación tiene perspectivas un poco más regionales y globales, y también hace propuestas un poco más estructurales, en el sentido de que las cosas que están en este momento en la conversación global, como en la COP y en otros espacios, todavía son como parches pequeños en una necesidad que requiere
como cirugías de corazón abierto, ¿sí? Entonces, esa es un poco mi propuesta. Yo soy parte del área de justicia fiscal de mi organización y en ese sentido, pues también voy a compartir nuestras perspectivas organizacionales respecto de lo que creemos que puede apoyar a construir esa justicia. No puedo pasar. Ok. Mientras conversamos acá, en mi país, en Ecuador, estamos viviendo, creo que es el día 32, o sea, más de un mes, de protestas en las calles por una medida que quita subsidios al diésel, a los combustibles. Y esto lo traigo principalmente para dejar como idea inicial de que esto no solamente es un tema de recaudación, es un tema de bienestar, es un tema de humanidad, es un tema de vida, ¿no? Porque las diferencias entre lo que pensamos mientras diseñamos cosas, mientras generamos política o mientras desde algún lado, en alguna oficina se toman decisiones, las cosas en la vida real, en los hogares, en las calles, son diferentes, ¿no? Entonces, podrían algunas propuestas que en teoría suenan bien, tener impactos mucho mayores y no necesariamente positivos, ¿no? Y bueno, complementando lo que se presentó en el estudio anterior, el tema de los precios del carbono es una de esas medidas que se propone. No obstante, si bien son necesarios, como se decía hace rato, no necesariamente cubren todas las, no son totalmente integrales, no necesitamos otras medidas que complementen esta propuesta. Y además hay un riesgo bastante grande de que estas medidas se trasladen a los consumidores finales, ¿no? Porque al final pasa mucho que dependiendo del diseño de los impuestos, terminan siendo trasladados a quien al final del día consume, ¿no? Entonces ese es un riesgo que debemos tener presente, y que no solamente se trata de corregir, digamos, a través de los impuestos las decisiones de las empresas, sino que evitar que estos pesos que se están generando sobre sus decisiones no terminen en los hogares, en las familias, ¿no? Bueno, yo tengo dos hipótesis que vengo a plantearles. La primera es que la escasez mundial que se plantea desde el Fondo Monetario Internacional y desde muchos otros espacios globales que están orientando a los gobiernos a la austeridad, es un mito, ¿sí? La escasez es un mito porque en realidad esa escasez la estamos construyendo con nuestros sistemas fiscales. En América Latina se pierden más de 500.000 millones o 500 billones al año por evasión, elusión, exenciones incoherentes o injustificadas. Esto es el doble, es 2 veces lo que la región necesitaría para financiar todas sus acciones de adaptación climática. O sea, ya tendríamos resuelta la existencia en términos de adaptación 2 veces si corrigiéramos estas fisuras a través de las cuales se van ciertos recursos. Entonces, nuevamente, no es que falte dinero, sino que faltan prioridades. Esa es una de las hipótesis que yo les vengo a plantear. ¿No? Ay. Y bueno, un poco las brechas, esta es la segunda hipótesis, es que
los cambios, como les decía al inicio, que necesitamos en este momento, no solamente son urgentes, sino que deben ser estructurales, ¿sí? Ejemplos varios de cómo los sistemas tributarios están construyendo esa escasez que vimos en la lámina anterior. Hay subsidios fósiles, es decir, dinero público que va a pagar la producción, explotación, consumo de combustibles fósiles, asciende a más de $1.000 millones diarios de gasto público en el mundo que se destina a esto. ¿Sí? Es un montón. Y para ponerlo un poco más en contexto, con un caso de hecho local que lideró el Instituto de Justicia Fiscal hace un par de años, liderado por Regina, en un documento o en un proyecto denominado Custodios Amazónicos, se revisó la cadena de la bauxita y revisamos los incentivos tributarios, exenciones que se daba no solo a una empresa, sino al grupo empresarial de la mineradora Río del Norte. Y lo que encontramos ahí fue que se otorgaban exenciones para la explotación de suelo en la Amazonía de Pará, que iban de entre el 75% y el 83% del impuesto a la renta de las corporaciones. 83%, ¿sí? Y para ponerlo un poco más en contexto, revisando una década de exenciones, lo que se encontró es que las exenciones otorgadas a este grupo equivalía a, escuchen esto, 7 veces el presupuesto del municipio en esa década. 7 veces. Entonces, no es menor, ya este es un tema grande, importante, y estos privilegios regresivos, para que tengan otra forma de ponerlo en contexto, no sé si recuerdan, en la presentación inicial nos decían que el impacto estimado de los precios del carbono eran de alrededor del 2% del PIB. Los privilegios regresivos pueden darnos hasta 4% del PIB, el doble, ¿sí? Quitando esas exenciones que son incoherentes, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en este caso que les contaba, se está exonerando y subsidiando la explotación de la Amazonía, cosa que no tiene sentido bajo muchos de los compromisos que Brasil y el mundo han hecho con el clima y con la Amazonía. Y esto, como bien decías hace un rato, no solamente se trata de las actividades mineras, sino también de las actividades de explotación en general, ¿no? Esto puede ser explotación de bosque, explotación del mar, explotación en muchos sentidos. Y como acciones globales, algo que se ha hecho mucho es financiar la acción climática con deuda. Y esto es un problema porque hace que cada vez el mal se vuelva mayor, ¿no? Porque cuando tienes más deuda como país, significa que tienes que destinar mucho de tu presupuesto a pagar esa deuda. Y en muchos casos, el pago de deuda, el servicio de deuda, equivale a 2, 3 y más veces el presupuesto de salud, educación y seguridad social. Sí, entonces tampoco es algo que debemos dejar de lado, considerando que 6 de cada 10 dólares que se invierten en temas de adaptación o mitigación climática vienen de deuda, ¿sí? Y esto no debería ser necesario si los sistemas tributarios lograran recaudar lo que tendrían que recaudar. Y otra cosa que se ha dejado fuera es que los medios de producción y de consumo han cambiado mucho en la historia, ¿no? En los últimos 20 años el mundo se comporta de una forma bastante diferente a lo que ocurría, ¿no? Antes de los 2000, y eso significa que los sistemas tributarios deberían poder responder a estas nuevas formas de producción y consumo.
Hay temas como criptoactivos, economías compartidas como Uber, Airbnb y otras plataformas, así como también nuevas formas de explotación, no solo del trabajo, sino de los recursos, que no están siendo reflejadas en los sistemas tributarios de los países. Y estas ausencias de tributar adecuadamente estas nuevas formas de producción y consumo también nos dejan espacios fiscales que no se están aprovechando. Algunos ejemplos, les he traído varios ejemplos de lo que desde la Tindad hemos visto. Bueno, quise hacer un análisis sobre el ICMS ecológico, que ustedes capaz lo conocen. Es una iniciativa de acá de Brasil que buscaba incentivar a que los municipios aumenten sus esfuerzos de conservación ambiental. Y lo que ocurrió aquí fue que, si bien en teoría, pues es algo que suena bastante bien, y aunque también se aumentaron las áreas protegidas dentro de muchos municipios, ustedes saben lo que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una definición dentro de la economía que se refiere a el costo de algo que dejo de hacer. Entonces, yo por estar hoy en el evento aquí, no estoy, no sé, vendiendo algo afuera, entonces por eso que estoy dejando de hacer tiene un costo para mí, ¿ya? Entonces, en esta iniciativa, algo que se criticó mucho, digamos, es que el costo de oportunidades, es decir, el costo de conservar estas áreas y no dejarlas productivas o utilizándose para otros fines, era alrededor de 5 veces el valor que se destinaba para incentivar que esas áreas se conserven. Es decir, a mí me daban, digamos, 8 reales por conservar esta área, pero a mí me costaba 40 reales dejar de utilizarla, ¿ya? Entonces no tenía sentido económico alguno, y aun cuando en teoría hubiese sido una herramienta muy potente, esta discrepancia en el diseño hacía que no se pueda aprovechar adecuadamente, o que en el largo plazo pues no se pueda aprovechar. En el caso de Chile hubo una combinación entre el gravamen a emisiones y también la canalización de estos recursos a hogares, lo cual es algo novedoso, digamos. No obstante, también hay muchos retos en cuanto a medir. Los países muchas veces generan tributos o sistemas o procesos que necesitan de sistemas de monitoreo y control que hagan, que faciliten a la autoridad tributaria, a los ministerios de Hacienda, verificar quiénes están cumpliendo y quiénes no. En este caso, una de las alertas que saltaron es que mucho de lo que se reportaba acá era voluntario, y entonces no había forma de verificar si las estimaciones de emisiones que se generaban desde las empresas eran en efecto pues coherentes con lo que iba a pasar, ¿no? Entonces podía ser que las empresas sí estén reportando, pero podrían reportar una cantidad de emisiones mucho menor, lo cual hacía que su pago de impuestos pues también sea mucho menor. Y como resultado, en Latinoamérica muchas experiencias ambientales, de impuestos ambientales específicamente, tienen muy poco impacto en términos de recaudación y por ende muy poco impacto en términos de incentivos, ¿no? También a que las empresas, o desincentivos, para que produzcan más eficientemente, lo que en la teoría se propone. Otras experiencias como los royalties que se mencionaron hace rato, quería traer a la mesa la diferencia entre el caso de Ecuador y Perú.
En Ecuador se propone un valor alto, fijo y en todas las etapas de producción, es decir, de la exploración, en la producción, en la venta, en la distribución de los resultados de esta explotación, mientras que en Perú es proporcional, es decir, no es un valor fijo, sino que depende de cuánto se venda y solo se aplica a la etapa de producción, es decir, no importa si hubo exploración, no importa si hay distribución luego, solo se aplica a la producción. Entonces, aquí un poco la pregunta que les dejo es, puede ser que en cada caso, cada versión funcione por el contexto, ¿no? Entonces, un poco pensar en que el contexto de cada país o de cada región siempre tiene como situaciones muy particulares. En Ecuador puede ser que haya sido problemático los daños por exploración y por eso se introdujo un impuesto o más bien un royalty que en otros lugares del mundo no se cobran porque la exploración en muchos lugares no se expone a ningún tributo. Entonces, un poco revisar las particularidades de cada caso y tres como cosas que están un poco de moda o que están en la conversación internacional y que también pues tienen sus alertas. Por un lado, han escuchado sobre los canjes de deuda por naturaleza. Como les decía hace un rato, 6 de cada 10 dólares que financian temas climáticos vienen de deuda. Y entonces, como la deuda está creciendo tanto, necesitan, en teoría, hacer algo para mejorar eso. Y digo en teoría porque los canjes de deuda por naturaleza son más bien algo que en teoría debería funcionar, pero que en la práctica es como bien oscuro. En Ecuador hubo hace 2 años, más o menos, el primer canje de deuda por naturaleza por las Islas Galápagos y se vendió como el mayor canje del mundo. Un problema que tiene, bueno, tiene varios problemas, pero se supone que esta herramienta debería reducir el nivel de deuda del país, para eso está hecha, ¿no? Por eso se dice cambio deuda por naturaleza, pero adivinen cuánto se redujo la deuda en cuestión con esa operación. 3%. 3% fue el ajuste bruto, no neto, de la deuda en cuestión. Y para tener una relación otra vez, previos canjes de deuda, estos procesos de reestructuración que ya hubo hace como 20 años en Ecuador, redujeron la deuda en alrededor de entre el 21 y 25%. ¿Sí? Entonces, un canje de deuda normal reduce el monto de la deuda entre 20 y 25%, pero el canje de deuda por naturaleza redujo solo 3%. O sea, el objetivo no era canjear la deuda. ¿Sí? Y esto es problemático no solamente por el tema financiero, sino también porque hay unos problemas de transparencia que han saltado en este proceso. En Ecuador, todos los procesos deberían ser públicos de acuerdo con la Constitución, pero este proceso, el documento que establece las condiciones del canje, salió publicado con secciones tachadas completamente y no disponibles para el público. ¿Sí? Entonces hay unos problemas de transparencia enormes y esto además se ha traducido en que el dinero que resulta de ahí, que de alguna forma debería aprovecharse, hasta durante 1 año y medio desde su aplicación no se había gastado nada, o sea, no se había invertido en absolutamente nada el dinero que supuestamente se había conseguido a través de este mecanismo. Entonces, bueno, muchos problemas y aún con eso, este proceso de canje de deuda se ha vuelto tan como publicitado en la esfera global. De hecho, en la última COP se habló muchísimo de eso y es una advertencia que les dejo porque es una pantalla, ¿sí? ¿No? Si las condiciones no son adecuadas, esto no mejora en nada la situación. Y
y ahora se está proponiendo no solamente para temas de naturaleza, sino también para temas de cuidado y para otras conversaciones. Entonces, bueno, sí. Tenemos también una experiencia en Perú sobre la generación de un precio social del carbono. Y esta experiencia es interesante porque lo que dice la ley es que las inversiones públicas, es decir, inversiones que se hagan con dinero público, deben tener asociado una evaluación ambiental y que su flujo de caja se modificará para tener en cuenta el precio de las emisiones. Ellos establecen un precio, hasta el año pasado era como de $7 por tonelada de carbono producida, tonelada equivalente, pero en este año ya se cambió y es el valor de $30 por tonelada equivalente de carbono. Y esto hace que cuando hayan proyectos que se generan más emisiones, pues entonces su flujo de caja va a reflejar más costos para insertar de alguna forma los costos sociales que van a generar con su contaminación. Y si como entidad pública tengo que decidir entre varias opciones, ahora voy a tener un costo un poco más real, ¿no? En términos de evaluación de impacto social y ambiental. Es muy discutible, se pueden decir que hay como muchas discrepancias respecto de cuánto debería ser ese valor y de si realmente se pueden medir las emisiones o estimar adecuadamente las emisiones de un proyecto, pero al menos es un paso como intentar reflejar ese costo en la decisión de si realizar un proyecto o no. Finalmente, otro tema que se está conversando y que se ha promovido desde la TINDAD son los derechos especiales de giro. No sé si los conocen, se volvieron a la conversación en la pandemia porque son fondos que desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se han aprobado para los países para… Pero no son como deudas, son como libre de cargos, ¿no? Y estos están accesibles y en la pandemia muchos países acudieron a estos fondos para utilizarlos. Como referencia nuevamente, de los fondos de derechos especiales de giro que están disponibilizados, pero no han sido usados por los países, si solo el 25% de esos fondos se utilizara para pagar la deuda del mundo, todas las deudas del sur global estarían saldadas. 25% de fondos que ya están como preaprobados. El tema es que los países, no los conocen, no conocen mucho el sistema de cómo acceder a estos fondos. Y dos, y esto es muy importante, adivinen, esto me pareció muy gracioso, para tomar una decisión de si se aprueban o no estos derechos especiales de giro para un país, se necesita una votación de 85% en el Fondo Monetario Internacional. Y adivinen qué porcentaje de voto tiene Estados Unidos. 16%. O sea, si Estados Unidos no está de acuerdo, el país no accede a los fondos, ¿sí? Entonces, es un tema estructural de colonización realmente, que propuestas al respecto es que el poder de decisión que los países tienen ahora por su tamaño, por el PIB, por las medidas tradicionales, ¿no?, que conocemos, debería de alguna forma como compensarse por la cantidad de emisiones históricas que los países han generado para lograr ese PIB. ¿Sí? Si se dividieran, por ejemplo, y se tuviera una proporción de eso, pues el poder de Estados Unidos se reduciría mucho, ¿no? Y quizás el poder de otros países más pequeños aumentaría. Bueno, esas son como algunas de las propuestas y
otro tema importante es que el sistema actual como está genera una gran concentración de riqueza. La riqueza de los súper ricos crece al 7% anual. La tasa efectiva de tributación que ellos enfrentan es menor al 1% de toda su riqueza. Y esta tasa efectiva no crece, sino apenas al 1%. ¿Se imaginan la diferencia que hay entre el crecimiento de su riqueza y el crecimiento de la tasa efectiva de tributación? Es enorme. Bueno, aquí un poco las propuestas que ya les estaba comentando. Hay una propuesta global a los multimillonarios que la hizo Zugman, que la pueden revisar. Para la región eso podría significar 26,000 millones de dólares al año. Y un poco la decisión también, o el cambio que necesitamos es sobre quién toma las decisiones de quién paga, por qué paga, cuándo paga, cómo paga en cuanto a los tributos. Y eso también incluye temas de, como decíamos, impactos en temas de género, de raza, porque hay muchos estudios y algunos en el Brasil, uno que realizó INESC hace poco, en el que las mujeres, y las mujeres negras en particular, son quienes tienen la mayor carga tributaria, y eso no es novedad, pero el punto es que los sistemas tributarios deben financiar el cuidado, no solamente el cuidado de la naturaleza, que es el que hemos venido a hablar acá, sino también el cuidado de los hogares, de las familias, porque esa es una infraestructura sin la cual los estados no podrían funcionar. Así de sencillo. Y si no lo seguimos como dejando fuera de la conversación, vamos a llegar a un punto de crisis en el que ya no vamos a tener quien cuide, ¿sí? Porque de hecho la población ya se está dividiendo de forma diferente, ¿no? Cada vez hay más gente mayor, menos gente joven que sostenga este aparato de seguridad social, y eso es problemático. Ya mencioné lo de cerrar las fugas fiscales, lo de democratizar la arquitectura financiera, y esta es mi última como pausa publicitaria. Desde la Tindad y las organizaciones de sociedad civil del mundo se ha movilizado mucho respecto de la Convención de Tributación Internacional en Naciones Unidas. No sé si conocen sobre el proceso, pero la premisa es: hasta hace poco, o hasta ahora aún, las decisiones sobre tributación internacional las tomaba la OCDE. Ellos definían herramientas, propuestas, decisiones. OCDE, sí. Y el problema ha sido que eso no refleja la voz de los países del sur global. No refleja nuestras situaciones, no refleja nuestras necesidades. Y como resultado, muchos de los tributos recaudados en el mundo van hacia el norte, ¿sí? Y eso ha hecho que los países del sur global, especialmente en África, se movilicen para decir: nosotros necesitamos estar en la mesa de decisiones. Y estamos impulsando para que este espacio dentro de Naciones Unidas sea esa posibilidad de que nosotros como países del sur global entremos a la mesa de toma de decisiones, y que ojalá los resultados de cualquier mejora en los sistemas tributarios también se reflejen en ingresos para nosotros. Algo interesante aquí es que dentro de Latinoamérica nos ha costado mucho ponernos de acuerdo. Es difícil, y de hecho hubo la iniciativa de la plataforma tributaria, la PTLAC, que en este momento está con su casa por acá también, pero no ha logrado ser lo que ofrecía, ¿no? Porque todavía no es vinculante, todavía no tiene participación de los gobiernos, de las personas que toman las decisiones dentro de los gobiernos, sino más bien funcionarios un poco más técnicos, y eso hace que se esté desaprovechando este espacio con tanto potencial, en el que nosotros, como países vecinos de la región, podríamos juntarnos al menos por una causa, ¿no? Y bueno, con eso creo que terminamos. Les dejo aquí mi contacto de correo. Igual cualquier pregunta estoy a su disposición. Muito obrigada.
Muito obrigada. Felizmente, ainda tem espaços democráticos, porque a gente vê que os instrumentos de luta podem ser vários, né? Desde a gente produzir estudos nas universidades, na academia, fazer a militância, trabalhar na fiscalização, na arrecadação de tributos, contribuir para uma sociedade melhor, e também as parcerias que a gente faz e conhece a realidade latino-americana, e que ainda, com todos os problemas que a gente tem, pelo que a Clélia acabou de nos dizer, é difícil encontrar um consenso para que a gente possa caminhar junto. Mas esse é o nosso papel, de tentar construir, levar para a COP30 os nossos melhores gritos, digamos assim, né? que eles possam ser fundamentados. Então, esse é o objetivo, um dos objetivos principais do painel, que a gente tenha subsídios para poder oferecer ao governo. Nós vamos falar depois também um pouco das renúncias tributárias, né? Dos gastos tributários, a gente vai abordar esses temas. E, infelizmente, o nosso tempo está encerrado por agora, mas a gente pode tentar ficar conversando, quem quiser fazer perguntas e trocar algumas ideias, vão ser muito bem recebidos, que a gente tem um intervalo agora, e, enfim, eu quero agradecer imensamente ao Renato, à Clélia, também à Camila, por esse esforço que fizeram, por esse custo de oportunidade que tiveram nas suas vidas. Espero que tenha sido bem positivo, que a troca tenha sido benéfica, né? Que não tenha sido um custo muito custoso, ao contrário, que tenha sido um custo prazeroso, porque, para nós, assim, eu tenho certeza que ele foi muito, muito bom. Então, agradeço a todos vocês, já vou passar a palavra para a nossa querida mestre cerimônia para fazer os encaminhamentos. Muito obrigada, gente.